Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar esse coturno de 9 centímetros. Pode ser feito tanto para menina quanto para menino. Olha, vocês vejam que eu fiz um marronzinho aqui para mostrar que fica muito bom também. Uma versão assim mais nude, que serve tanto para menina quanto para menino. Bem, esse aqui eu já fiz mais emperequitadinho, só não colei nenhum enfeite, inclusive nem a minha etiqueta eu colei aqui ainda. Mas enfim, eu trouxe essa aula e estou muito feliz por estar tendo a oportunidade de gravar mais um vídeo para vocês. Bem, espero que vocês gostem. Se já gostaram do nosso modelinho, deixa seu like, curte, gente. Não esquece de curtir o vídeo para estar me ajudando aqui no canal. E mostrando, né, que você gostou mesmo do modelo. Então, eu já vou passar para vocês a lista de materiais. Esse modelo de 9 centímetros, esse tamanho de 9 centímetros, serve num bebezinho de 1 a 3 meses, podendo servir um pouquinho mais, dependendo da estrutura do pezinho do bebê. Bem, agora nós vamos passar para a lista de materiais, tá? Mas antes, se você tem interesse em curso e participar também aqui do clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos, não deixe de acessar aqui a descrição do vídeo, que lá você vai encontrar logo assim de primeira o link para tanto para o curso quanto para o clube de membros aqui do canal, tá bom? Hoje eu vou estar ensinando para vocês as bases, tanto para fazer essa aqui quanto essa. São bases diferentes, tá? Vou mostrar aqui para vocês, inclusive que eu já tenho pronta aqui, ó. Essa é uma base dupla, você vai aprender nessa primeira aula, e essa aqui que é uma sola só, porém eu colei a palmilha aqui para dar uma estruturada, ficar mais firminho, tá bom, gente? Se você não tem palmilha, use a sola dupla. Pode fazer tanto com fio 295 de tex, que é o que eu usei para fazer toda essa botinha aqui, quanto de 370 ou 378 de tex, que é o que eu usei para fazer essa outra. Vocês vejam que aqui, ó, não tem assim muita diferença no tamanho, tá vendo? Elas ficaram parecidíssimas. Vou revelar o segredo para vocês, é a agulha que eu utilizei. Para fazer essa aqui, eu utilizei agulha 1,5 milímetros. E para fazer essa outra, eu utilizei a agulha 1,75. Trabalhei confortavelmente nos dois fios, porque a minha agulha fez todo o trabalho. Usei tensão de ponto relaxada tanto aqui quanto aqui. Porém, as agulhas são diferentes, uma de calibre maior e outra de calibre menor, tá? Bem, para fazer essa botinha rosa, nós vamos precisar do fio Bella Fashion. Se quiserem fazer com o mesmo fio, pode usar o Anne também, que tem a mesma tex desse aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó, Bella Fashion, que é da Pinguim. Tem a tex 295, ó. A cor utilizada foi a 377. E para a sola, eu utilizei o mesmo fio, Bella Fashion, porém a cor 4223. E para fazer aqui, ó, a botinha marronzinha, usei dois tipos de fio. O Charme, que é da Círculo, que tem 378 de tex. A cor foi a 7713, usada para sola. E a cor que eu utilizei para fazer do fio Bella, para fazer o corpo dessa botinha, que foi o Bella, da Pinguim também, que tem 370 de tex, e a cor utilizada foi a 702. Como já adiantei aqui para vocês, trabalhei com a agulha 1,5 para fazer com o fio mais grosso, e a 1,75 para fazer com o fio mais fininho. Então, na hora que você for confeccionar sua sola, preste atenção aí na espessura, né, no calibre da sua agulha e do seu fio, para você não correr o risco de fazer uma botinha ou muito grande ou muito menor que a receita. Cadarços e ilhoses
que eu utilizei, gente, aqui nessa aula, foi lá da JHP Metais, lá do seu Hermílio, tanto para essa quanto para essa, tá? A solinha não, a palmilha utilizada aqui é da Karina Aviamentos. Eu gosto de comprar ela já cortadinha, bonitinha, para não ter trabalho de fazer. Gente, poupa muito o nosso esforço. Vou deixar o link tanto para JHP Metais quanto para Karina. Deu um branco aqui. Para vocês entrarem em contato, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos fornecedores, tá? Caso vocês queiram. As etiquetas que eu utilizo são lá da Cuticutem, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu gosto muito dessas aqui, holográficas. Eu acho que elas dão um charme todo especial. E lá tem vários formatos. Você pode escolher com furinho, sem furinho. Eu gosto de sem furinho porque eu prefiro colar. Mas se você gosta de costurar, você pode pedir assim, ó, com furinho, tá bom? Os cadarcinhos, eu aconselho vocês a usarem de 55 centímetros, porque tem apenas de 2 furinhos, tá vendo? Em cada lado, para não ficar sobrando cadarço demais. Esse aqui eu tive que fazer um embromation aqui, porque ele é um pouquinho maior, ó, para poder não ficar sobrando muito cadarço aqui. Já ia esquecendo, a cola que eu utilizei foi a PH1000. Vamos precisar de tesourinha, se você quiser arrematar a sua sola, uma agulha de tapeçaria, tá bom? E acredito que sejam só esses materiais, marcador também. Bem, então agora, enfim, vamos sim para a nossa aula. Iniciando a nossa peça, vamos fazer aqui o nó corrediço ou nó inicial. Agora, nós vamos seguir fazendo um total de 21 correntes. Sem apertar, eu estou trabalhando com um fio fino, mais fino do que o de costume, então não é necessário apertar. Feitas 21 correntes, agora nós vamos laçar a agulha, saltar aqui 3 correntes e na quarta faremos 2 pontos altos. 1 e 2. Faremos agora uma sequência de 16 pontos altos. Para cada corrente seguinte, faremos um ponto alto. Feitos 16 pontos altos, vamos vir agora na última corrente e fazer um total de 8 pontos altos dentro dessa mesma corrente. Aqui estamos fazendo a viradinha para começarmos a trabalharmos pontos deste outro lado, no lado esquerdo da sola. Eu concluindo os meus 8 pontos altos, volto aqui com vocês. Concluí aqui os meus 8 pontos. Agora, nós vamos aproveitar e deixar esse fio encostadinho aqui na base, pra gente vir escondendo ele aqui entre os pontos que nós vamos fazer agora. Faremos novamente uma sequência de 16 pontos altos. Para cada alcinha dessas aqui, ó, que ficaram, que dá exatamente, ó, na direção dos pontos altos aqui do outro lado, nós vamos fazer, ó, um ponto alto para cada uma, dentro de cada uma dessas alças. Seguindo assim, ó, ponto, fazendo ponto em cima de ponto. Então, no total, 16 pontos altos após esse aumento de 8 pontos que nós fizemos aqui na viradinha. Eu concluindo os meus 16 pontos, volto com vocês.
Completei aqui os meus 16 pontos. Notem que aqui deu uma diferença, ó, porque aqui nessa parte a linha está mais torcidinha, ó, por um bom pedaço. E eu não vou desperdiçar o meu fio, então eu vou deixar assim mesmo. Olha, aqui já tá voltando a normal. Tá mais grossinho. Mas enfim, seguindo aqui, vamos laçar agora a agulha. Vamos vir aqui nesse mesmo lugar onde nós temos esses 3 pontos. E vamos fazer aqui 3 pontos altos também, dentro desse mesmo buraquinho. Lembrando que aqui, ó, aquelas 3 correntes que nós pulamos no início, elas servem como um ponto alto. Então, nós fizemos mais 2 pontos aqui na quarta corrente, ficando com um total de 3. Então, aqui, nesse mesmo local, onde nós fizemos temos os 3 pontos, nós fazemos mais 3 pontos. E agora, para fechar aqui a nossa carreira, nós vamos vir aqui, ó, contando bem aqui na base, ó, 1, 2, e dentro da terceira corrente, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para unir a primeira carreira. Completamos, então, a primeira carreirinha da nossa sola. Iniciando a segunda carreira, nós vamos fazer uma corrente, e aqui nesse mesmo lugar onde nós prendemos ou fizemos a união da primeira carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Temos aqui um aumento de ponto. Ao invés de fazermos apenas um, fizemos 2. Vamos fazer isso nos 2 pontos seguintes, ficando com um total de 3 aumentos de ponto baixo aqui no início. Então, aqui dentro do próximo ponto, o segundo ponto fica com as 2 alcinhas do ponto mais abertinho. Você pega com jeitinho e faz mais um aumento de ponto baixo. Vamos vir para o próximo ponto e vamos fazer o nosso terceiro e último aumento. Finalizamos nossa sequência de aumentos e agora vamos fazer uma sequência de 16 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Prontinho. Agora nós vamos fazer uma sequência de 8 aumentos de ponto baixo. Para cada ponto que nós temos aqui, ó, nessa viradinha, nós vamos fazer um aumento. Então, no total, 8 aumentos de ponto baixo. Eu estou indo para o meu segundo aumento, agora para o terceiro aumento. E assim eu vou contando até inteirar aqui os 8 aumentos. Feitos 8 aumentos, agora nós vamos seguir fazendo 16 pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base. Agora nós vamos vir, ó, nesses 3 últimos pontos, e para cada pontinho desse, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo também. 1 e 2 pontos em cima do mesmo ponto. Vou acertar aqui o meu, que eu peguei uma alcinha apenas do ponto. Ó, agora sim. E para finalizar, o nosso último aumento. Fiz 3 aumentos de ponto baixo. E para a gente emendar a nossa carreira, nós vamos vir aqui, ó, nas 2 alças do primeiro ponto baixo que nós fizemos na carreira. E vamos fazer um ponto baixíssimo, passando a linha direto na alcinha do ponto que estava na agulha. Agora, nós vamos iniciar a nossa terceira e última carreira. Eu vou fazer uma corrente para dar uma alturinha aqui, para eu fazer meu primeiro ponto, que será um meio ponto alto. Nesse mesmo lugar onde eu emendei o fio, ó, fica até um buraquinho, nós vamos inserir a agulha aqui nesse mesmo local e fazermos o nosso primeiro ponto da carreira, um meio ponto alto. E vamos seguir fazendo mais 10 meio pontos, um ponto para cada ponto.
Para você não se embolar na hora de unir aqui a última carreira, eu aconselho você a vir aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro meio ponto, ignorando a correntinha, e marca. Só para você saber aonde é o seu primeiro ponto, tá? E eu vou seguir aqui fazendo os meus pontos, completando a minha sequência de 11 meio pontos altos, e já volto. Fiz, então, os meus 11 meio pontos. Agora, nós vamos trabalhar uma sequência de 15 pontos altos. Laço a agulha, venho para o próximo ponto e faço o meu primeiro ponto da sequência de 15. 2 e 3, e assim eu vou seguir fazendo até completar aqui os 15 pontos. Pronto, completei meus 15 pontos altos. Agora trabalharei uma sequência de 8 meio pontos altos. Feitos 8 meio pontos, voltaremos a trabalhar uma sequência de 15 pontos altos. Voltaremos a trabalhar agora uma sequência de 11 meio pontos altos. Fazendo com cuidado o primeiro ponto, para não dar muita diferença aqui, tá? De um ponto para o outro. Fiz, então, aqui, ó, o meu último ponto da sequência de 11 meio pontos. Agora, eu vou cortar o fio. A emenda dessa última carreira é um pouco diferente. Eu deixo um pedaço de linha assim maiorzinho para eu fazer a emenda agora. Vou puxar direto. Vou virar a minha sola do avesso, de forma que o último ponto fique aqui para o lado esquerdo. Vou pular aqui o primeiro ponto, que é exatamente esse que tá marcado. Eu vou entrar com a agulha aqui, ó, no meu segundo ponto, pegando as duas alças do ponto. Pego essa linha aqui, que ficou, ó, e passo, trazendo ela na minha direção. Vou retirar a marcação, que eu não vou precisar mais. Agora, ó, eu vou entrar aqui dentro dessas alcinhas, desse nozinho aqui do último ponto, ó, entrando bem no meio. Como é um meio ponto, vão dar então aqui 3 argolinhas, ó, saindo com a agulha bem de onde sai o fio. Vou buscar o fio aqui, ó, agora, e trazer ele para baixo. Formei aqui por cima do primeiro ponto, mais uma nova alcinha de ponto, tá? Dessa forma, você não aumenta ponto na sua sola. Agora, ó, eu vou entrar com a agulha aqui nesse ponto que eu acabei de formar, nas duas alcinhas que eu acabei de formar, e trago o fio na minha direção. Eu virei a sola, tá? Do lado certo. Agora, eu viro a sola pro lado contrário, entro no próximo ponto, trago o fio no sentido contrário, perdão, eu entrei no mesmo ponto. E no próximo ponto. E trago o fio pra cá. Viro novamente. Ou você entra no ponto que antecede, ou no ponto que vem à frente, ó. E traz o fio pro lado contrário. Como eu vou trabalhar assim, ó, com a minha sola, então eu vou deixar o meu fio pro lado avesso. Dessa forma. Você pode esconder esse fio, trazendo ele assim, ó. Pra cá. Entre aqui esses pontinhos, pega uma alcinha, faz o nozinho. E aí, você pode cortar o fio.
Se você não for usar palmilha, nada, aí você arremata com uma agulha, tá? Entrando aqui no meio dos pontos, fazendo um arremate sem deixar aparecer, tá? Mas se você for fazer uso de palmilha, não tem necessidade de fazer esse arremate com a agulha de tapeçaria, não. Você já deixa assim desse jeito, só faz o nozinho para tirar o excesso de fio e tá pronta a sua sola. Então, ficou assim a nossa sola de 9 centímetros. Você dá uma ajeitadinha para que ela fique bem certinha, tá? E aqui, ó, a emenda fica, não aparece, porque aqui dá como se tivesse dando continuidade aqui, ó. Na verdade, tá dando continuidade, não aparece emenda nenhuma aqui na nossa sola. Eu vou medir para vocês como tamanho que fica a sola, de 9 centímetros certinho, tá? Com um total de 60 pontos, contando aqui nessa última volta, aqui nessa última carreira, ficamos com 60 pontos. Bem, agora nós vamos preparar a sola, a base do nosso sapatinho. Para quem for utilizar uma sola apenas, vai precisar da palmilha e da solinha, uma solinha apenas, para poder fazer a colagem, preparar tudo para a gente iniciar o sapatinho. E quem for usar, não quiser usar palmilha e for usar apenas a sola dupla, igual eu vou ensinar aqui, as botinhas que eu vou mostrar para vocês é essa aqui. Então, nós vamos fazer, nessa aqui eu usei a sola dupla, nessa outra aqui, ó, eu usei a sola, uma sola só, uma sola única, tá bom? E confesso que eu ainda prefiro assim, só com uma solinha, que o acabamento fica mais bonitinho aqui na lateral, ó. Aqui, ó, fica bonitinho também, mas, enfim, vamos lá, vamos seguindo. Fica aí a gosto de cada um e também do material que tiver em casa. Para fazer a união da sola dupla, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos passar cola apenas até aqui, ó, sem pegar nessas duas alças da última carreira da sola. Então, nós vamos vir até aqui, ó, com a cola. Aqui, nesses nozinhos aqui, a gente não vai passar cola, não vamos passar cola aqui. Então, vamos aqui, por exemplo, nessa parte, vamos vir passando cola somente até aqui, ó, tá bom? Começo passando sempre por aqui, ó, para eu não correr o risco de esquecer e depois vir passar cola na beiradinha. Então, se não acontecer isso, eu já venho já fazendo a parte que eu acho mais, que eu tenho que ter muito mais atenção, que é essa aqui. E agora a gente preenche aqui com cola o meio todinho. Eu não estou utilizando aqui muita cola. A minha está acabando, mas eu tenho outra ali. Então, não é nem porque está acabando, é porque não tem necessidade de você usar uma quantidade de cola aqui absurda. Só tem que tomar cuidado mesmo para não passar pouca cola e depois a sola não grudar uma na outra, né? Ficar com defeito. Pode passar na outra também, tá? Se você achar necessário, você passa aqui na outra também, que eu não capricho muito, não, porque já tem a cola da outra. Então, passei cola nas duas solas, agora eu venho com cuidado e vou colocar bem alinhadinho aqui, ó, de forma que eu consiga deixar aqui bem pareado os pontos para facilitar a união dessas solas. Você vai prestando atenção e vai colando. Se for o caso, você desgruda e gruda certo. Tem que ficar bem pareadinho mesmo. Depois é só pressionar.
Já vai estar colado. E aí, colamos aqui a nossa sola. Agora nós vamos vir com o fio da mesma cor. Iniciar aqui, eu gosto de partir do meio do calcanhar, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar duas alças da sola de cima e duas alças da sola de baixo. Pegar aqui o nosso fio. E iniciarmos a nossa união. Vamos passar uma carreira de pontos baixíssimos. Trago o fio para cima, ó, formando uma alça na agulha. E aqui eu deixo um pedacinho de fio grandinho para eu fazer um arremate no final. E vou trabalhar aqui 59 pontos. O último eu vou fazer de forma diferente, tá? O último ponto baixíssimo. Então, eu vou pegando aqui as 4 alças, duas de cima e duas da sola de baixo, ó. E vou fazendo ponto baixíssimo. Precisa apertar? Não. Trabalha os pontos com tensão normal, sem precisar apertar nada. Isso vai te ajudar bastante. Você vai trabalhar bem confortável. Aí, não vai te dar dor nas mãos, nos dedos, nada. Vou seguir aqui fazendo a união da minha sola e já volto. Quando eu tiver feito os 59 pontos, faltando um para finalizar, se você quiser aqui marcar nas duas alças do primeiro ponto baixíssimo, já que é tudo da mesma cor, ó, para não te confundir, é bom, tá? Então, faltando um ponto para unir, no caso, o último ponto pegaria, né, exatamente aqui no começo, no mesmo buraquinho onde eu comecei a fazer o primeiro. Mas nós não vamos fazer isso, nós vamos vir até aqui esse penúltimo ponto, tá? E já volto. Vai contando aí que você não vai se perder. Fiz aqui os meus 59 pontos baixíssimos. E agora vamos fazer o último pontinho, mas de uma forma diferente. Eu vou cortar aqui um pedacinho do fio, deixando um pedaço mais ou menos do tamanho desse outro fio que está aqui embaixo. Pronto, agora nós vamos puxar direto para cima esse fiozinho que acabamos de cortar. Puxamos, agora vamos vir aqui, ó, e entrar no mesmo lugar de onde sai esse fio, entrando direto aqui dentro do ponto, ó. Vamos trazer o fio que está embaixo para cima, saindo aqui no mesmo lugar de onde sai este outro fiozinho. Vão ficar saindo aqui desse mesmo ponto, 2 fios, ó. Já posso retirar o marcador, que eu não vou perder mais meu ponto. Então, eu vou entrar agora com a agulha, perdão, aqui dentro, ó, pegando as duas alças do primeiro ponto da carreira. Vou trazer uma perninha de linha para fora, entro no sentido contrário e pego a outra perninha de linha e trago ela para dentro, formando assim, ó, o nosso último ponto baixíssimo, nossa última duas laçadinhas aqui. Ajusta esse fio que ficou para fora, para a parte de fora, a gente traz ele para dentro, entrando no próximo ponto, puxando aqui. Ficaram então assim, dessa forma, as duas linhas para a parte de dentro. Eu vou deixá-las aqui em espera. Na primeira carreira que eu passar aqui na base, formando a base da minha botinha, eu já vou esconder esses 2 fios. Então, eu não vou me preocupar com eles agora. Agora, nós vamos fazer o segundo método. E agora, para fazermos o segundo método, nós vamos colar a palmilhinha antes de subir aqui a base do nosso sapatinho. Vamos preparar a sola também. A palmilha, ela tem que pegar exatamente até onde nós passamos a cola naquela outra sola. Lembram que a gente deixou essa margem onde trabalharemos os pontos baixíssimos? Então, aqui também, ó,
nós vamos deixar aqui essa margenzinha, exatamente aonde nós vamos precisar depois inserir a nossa agulha para fazermos a nossa carreirinha de ponto baixíssimo. Então, tem que ficar com uma margenzinha aqui. Bem, vamos passar a cola até a margem que eu já mostrei para vocês, tá? Não vamos pegar aqui na pontinha, vamos sempre passando até mais ou menos o nozinho dos pontos, ó. Com cuidado para não ultrapassar, depois dificultar aí o trabalhar dos pontos. Então, pra gente não dificultar aqui o nosso trabalho, a gente trabalha só até, passamos a cola até essa margenzinha, deixando uns 2 milímetros sem a cola. Aí, depois preenchemos o meio. Agora, aqui na palmilha, eu vou passar a cola em toda ela. Pegando até aqui na pontinha mesmo da borda. Pra não termos dificuldade, ou correr o risco, né, dessas palmilhas soltar na borda. Então, vamos fazer assim. Agora, com cuidado, nós vamos vir, ó, unindo aqui na sola de crochê, deixando a margem, vai ajeitando, puxando a sola de crochê que você vai conseguir deixar essa margem tranquila, ó. Não precisa deixar muito, apenas o suficiente para a gente trabalhar aqui a nossa carreira de pontos baixíssimos. Sentiu que colou, dá uma viradinha, confere se tá tudo certinho aqui, se não tá, essas linhas estão assim tortas, ó. E você vai ajeitando, vai puxando, que vai chegando tudo no lugar. Ó, vamos puxar aqui para ajeitar essa linha que ficou um pouquinho tortinha. Depois que acertou, você vai pressionar e esperar uns segundos, fazer isso por toda a solinha. Bem, ficou assim, tá? Agora, nós vamos, depois que secou, nós vamos passar uma carreira de pontos baixíssimos. Eu vou usar aqui a agulha 175 para passar essa carreira. A sola eu confeccionei na agulha 1,50, porque eu trabalhei com um fio mais grossinho. Eu explico para vocês bem lá no começo do vídeo. Então, vou vir e fazer do mesmo modo que eu fiz aqui nessa sola, ó. Eu vou fazer aqui. Vou trabalhar 50 pontos, 59 pontos baixíssimos. Marque sempre esse primeiro para você não se perder. E fica até mais fácil de você depois conferir quantos pontos que você tem. Então, marque aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto e trabalha aí os 59 pontos baixíssimos. Eu já volto aqui com vocês. Fiz aqui o meu ponto 59. E agora nós vamos repetir o mesmo que fizemos para unir lá a primeira sola, tá? Nós vamos cortar o fio, puxar direto, entrar aqui no mesmo lugar aqui do penúltimo ponto. Gente, a única diferença aqui nessa segunda forma é que você trabalha com uma sola só, então você vai usar duas alcinhas, né, para fazer os pontos baixíssimos. Essa é a única diferença, o restante é tudo igual. Olha, aí eu vou puxar aqui, ó, o fio que estava na parte de baixo, vai sair aqui do mesmo ponto, no ponto 59, dois fios, e agora nós vamos vir aqui no primeiro ponto, pegando assim, ó, as duas alcinhas, traz o fio para cá, para dentro, e no mesmo ponto, vamos trazer a outra perninha de linha para fora. Aqui ficou para fora, regula aqui, ó. Nós vamos trazer, ó,
para dentro, entrando dentro aqui, ó, usando as 2 alcinhas do próximo ponto. E vamos deixar aqui o fio em espera para quando viermos com a primeira carreira da base, usarmos os pontos para tá arrematando esses fios que sobraram aqui, tá bom? Pode deixar um para cá ou o outro para cá, ou deixar os dois para o mesmo lado e arrematar aqui, os dois aqui nessa mesma direção, tá bom? Então, assim ficou a nossa solinha já preparada, com a palmilha coladinha, que eu aconselho a fazer assim, para ficar mais estruturadinho o seu trabalho. Bem, então vamos partir agora para a confecção da base e o corpo da botinha, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas.